Fala pessoal, meu nome é Douglas Brandão e eu sou um artesão de código, ou pelo menos eu estou a caminho de ser. Agora, como nós vimos na aula passada, né, a gente entendeu o que era o Big O, para que ele servia, do que adiantava a gente gastar nosso tempo entendendo o que são algoritmos e a resolução de alguns problemas clássicos, como pesquisa e ordenação. E por aí vai. A gente viu que o Big O ele serve para a gente montar um modelo na nossa cabeça de como a gente avalia o desempenho de um algoritmo mentalmente, matematicamente até. E agora a gente vai dar continuidade para essa série de aulas aqui. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre o problema da pesquisa. E para isso eu separei um exemplo aqui para a gente. Então, tu imagina agora que a gente acabou de montar uma startup e a gente decidiu resolver um problema que a humanidade nunca chegou perto de resolver. Estamos na era das trevas, a gente não sabe como sair e nossa solução vai resolver todos os problemas da humanidade, que é uma lista de contatos. Ninguém nunca pensou, é um problema muito grande, mas a gente confia na nossa capacidade de resolver e distribuímos as tarefas e ficou a nosso cargo agora, no nosso time aqui, da gente implementar a pesquisa por um contato. E essa pesquisa aqui é a parte principal de uma lista de contatos. Então vamos entender como é que a gente consegue resolver isso daqui, né? A gente vai lá, fala com os clientes, entrevista, toda essa galera que entende como é que deveria funcionar. E a gente chega, então, com a seguinte proposta, né? A gente precisa implementar uma pesquisa. E aí, falando com todo esse pessoal que é sabido pra caramba, a gente chega na seguinte proposta. A gente precisa implementar uma pesquisa para a nossa lista de contatos e essa lista ela vai ser ordenada crescentemente baseada no nome do contato e a gente tem dois requerimentos apenas, certo? Que a gente precisa lançar o nosso MVP e aí a gente vê que, olha, eu devo encontrar um contato baseado no nome dele, obviamente, e caso eu não encontre, eu devo retornar um erro. Show demais, né? Tranquilo, mais fácil que isso, só dois disso, então a gente vai finalmente agora implementar isso e botar a mão no código de verdade. A gente tem aqui no nosso projeto, é um projeto em Node com TypeScript, mais básico do básico, tá certo? E a gente tem aqui o que seria o nosso arquivo de produção, que é o index.ts. A gente não vai começar por ele, contudo, a gente vai começar por um caminho muito melhor, que é pelo teste. A gente só tem um arquivo aqui, está tudo em branco, e agora a gente precisa implementar, né? No JS, aqui, que a gente está usando como test runner, a gente precisa fazer duas etapas. Uma é opcional, que é a primeira, que é o describe. O describe é uma função que ele serve apenas para agrupar os nossos testes, para a gente ter um hub, né? Um container de testes. Então eu posso falar aqui, olha, contacts. Espera aí. E aqui eu vou botar search, certo? Só para a gente ter uma forma, muito bem, vamos lá, a gente passa um callback aqui para iniciar um bloco de testes. Agora sim a gente escreve o nosso teste. Dos nossos dois requerimentos, eu vou escolher o mais fácil, para a gente começar a se esquentar aqui, entender como é que funciona, já que é a primeira vez, né, que a gente implementa isso daqui. Então vamos começar fazendo aqui. E agora a gente vai então começar aqui pela descrição do que seria esse teste aqui. Então, a gente vai só transliterar, basicamente. Should, ok. Return an error if contact doesn't exist in contacts lists. Show de bola. Aqui a gente então vai começar. E aí uma principal vantagem, uma das principais vantagens, pelo menos, de a gente começar pelo teste, é que a gente se desafia a pensar na interface, né, em como a gente vai implantar esse danado antes da gente realmente escrever o código. Então, eu acho, tá bom? Isso aqui é uma coisa pessoal, a interface que a gente está construindo aqui. Eu acho que faz sentido a gente fazer aqui um objeto, contact, que é, obviamente, a instância de uma classe que eu vou chamar de contacts. Ok. Para esse camarada aqui, eu acho que faz sentido a gente criar a nossa lista, né, e injetar essa dependência aqui. Eu vou botar, então, nessa parte. Vamos lá.
eu vou falar aqui, olha, que seria um contacts list. Talvez assim, não faz muito sentido, né? Eu sei, mas vamos lá. E a gente vai abstrair todas as outras coisas que um contato deveria ter, a gente vai focar no básico, tá bom? A gente vai criar aqui, olha, o nome, e esse nome faz sentido que seja um texto, né? Então eu vou chamar aqui de qualquer coisa, tererê. Muito bem, muito bem. A gente vai passar aqui o contact list injetando, né? E agora chegou a hora da gente fazer a nossa expectation, uma palavra muito bonita, ou a nossa assertion, que é basicamente validar o comportamento que a gente quer validar. Por enquanto, a gente não está validando absolutamente nada no nosso código, a gente só está fazendo um setup. Para a gente conseguir simular um erro, isso aqui é uma coisa de sintaxe do Jest, mas a gente pode simplesmente fazer aqui um expect, show de bola, é uma função que a gente também recebe do Jest, e aqui a gente vai passar para ele, para a gente conseguir validar um erro, tá? A gente está dizendo o seguinte, eu vou chamar um método e esse método vai retornar um erro. Para a gente conseguir aplicar isso aqui no Jest, a gente precisa envelopar ele em uma função. Eu estou usando a função anônima aqui, mas só para deixar o código mais limpo, não importa muito, poderia ser qualquer tipo de função. E aqui eu vou dizer para ele, olha, que o contact no método find, eu acho que o nome find by name faz sentido. E eu vou chamar a não existe. Pronto. Que quando eu tentar procurar esse contato aqui não existe, em contatos, eu deveria então receber um erro. Como é que eu faço isso? Eu faço aqui um to throw, certo? E é assim que funciona. Se eu tentar rodar esse código agora, eu nem vou conseguir rodar, porque eu vou ter uma falha de compilação. A gente então vai primeiro implementar o nosso código, né? Como é que a gente faz isso? Então, para a gente fazer isso, vamos aqui implementar, né? Eu vou criar aqui, olha, exportar, export default, que é uma classe, né? Como a gente já viu, contatos. A gente viu que essa classe no construtor, ela vai receber a lista dos contatos. Então aqui eu vou chamar contacts, não precisamos ser mais original que isso, contacts. A gente pode tipar, né? Isso aqui obviamente, deve tipar, melhor dizendo. Então eu vou dizer que ele vai ter um nome, esse nome é uma string, muito bem, e isso aqui vai ser uma lista. Fora disso, eu preciso então dizer que isso aqui é um cara privado. Isso aqui quer dizer que os métodos, as classes, né, o mundo exterior não conhece esse contato, não consegue acessar ele para modificar. Se eu salvo aqui, eu continuo tendo problema porque eu não importei. Então vamos embora aqui importar esse danado. Posso fazer aqui, olha, um import contacts from, e aqui eu mando o caminho relativo, que é esse camaradinho aqui. Pronto, agora ele já quebrou em um canto diferente e está dizendo que eu não tenho esse método. Então bora implementar ele rapidinho aqui em ritmo de festa, que balança o coração, como disse o sábio. E aqui eu posso dizer, olha, find by name, que é um método. Esse método recebe o name, que é uma string. E aqui eu posso então implementar para a gente finalmente ter o nosso teste rodando. E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? A gente não precisa de muito mistério. Veja, a gente só quer lançar um erro, é só isso. A gente não precisa sair desbravando todo o universo. Bom, a gente pode dar simplesmente um passo de bebê, né? Um passo pequenininho, um singelo. A gente vem aqui então e faz aquele throw new error. Aqui. Olha que coisa linda. Eu posso salvar então e agora a gente pode rodar o nosso teste. Vamos ver. Show de bola, temos nosso primeiro teste passando. Que alegria, que beleza. A gente já tem aqui o nosso primeiro teste. Isso é uma coisa que merece comemoração, né? A gente já tem aqui alguma garantia. Obviamente que o nosso código nesse momento não está servindo de nada, a gente só está lançando a exceção, mas a gente conseguiu dar um pequeno passo, a gente conseguiu encerrar um primeiro ciclo. Então vamos agora, sem descanso, abrir outro ciclo aqui. A gente copia essa parte aqui. Vamos lá.
Então a gente pode mudar esse, começando aqui começar mudando a nossa querida mensagem aqui, no nosso querido teste. Vamos lá então. Deve retornar, should return a contact when it exists in contacts list. Show de bola. O que a gente precisa mudar aqui é simplesmente passar alguém que exista nessa lista, né? A gente está passando ali tererê, então a gente vai passar aqui também tererê. Muito bem, muito bem, muito bem. Esse teste aqui obviamente vai estar falhando porque ele só está lançando um erro. Claro que não lançou um erro porque faltou a gente trocar isso aqui, né? A primeira coisa que a gente vai trocar é que agora a gente não precisa mais envelopar essa função, essa chamada. E agora a gente não quer mais que ele lance, né? A gente quer que ele seja igual to equal. Muito bem. Vamos ver o que ele está reclamando agora. Ele esperava um argumento, mas recebeu 0. Coisa estranha, né? Vamos entender aqui o que está acontecendo. To equal. Opa, claro, vamos lá. Sem grande alvoroço, né? Que foi que a gente falou passado, vai ser igual ao quê, né, Major? Me diga lá. Então eu posso dizer que, olha, vai ser igual a contact list na posição 0. Vamos ver agora. Lançou um erro, obviamente, como a gente espera, né? A gente só, na nossa classe de produção aqui embaixo, a gente só está retornando o erro. Então bora implementar essa bexiga aqui. Então agora a gente vai finalmente implementar a nossa pesquisa, né? Como é que a gente quer fazer para encontrar esse cara? Não precisamos fazer nenhuma ciência de foguetes aqui, né? A gente pode simplesmente fazer aqui, olha, const contact vai ser igual const contact vai ser igual a this contacts filter. Ok, no filtro a gente passa uma função, né? Vou chamar, sem me preocupar muito com a semântica, nem muito com a qualidade do código por enquanto. A gente vem aqui e quer descobrir, olha, quando C for igual C, quando o nome do contato, ok, for idêntico ao nome que eu estou passando no parâmetro, eu quero que você retorne ele, né? Eu vou fazer um filtro aqui. Toda vez que essa condição for atendida, ele vai me retornar. E como eu só quero encontrar um contato, eu posso chegar aqui no final e fazer um shift nele, certo? Que vai ser o objeto, o filter, ele sempre retorna uma lista, mas a gente não quer a lista, a gente quer o que está dentro da lista. Então a gente tira um shift aqui, né, que é pegar o primeiro elemento. E aqui a gente pode fazer, né, uma validaçãozinha bem bobinha, olha, se não tiver contato, então eu posso lançar uma exceção. Muito bem. Faltou só retornar o nosso contato. E aí, bum, temos agora 2 testes funcionando, estamos aqui prontos para fazer deploy, prontos para fazer o mundo um lugar melhor, um mundo em que existe esperança, que as pessoas podem finalmente ter uma lista de contatos na ponta dos seus dedos. Estamos progredindo na nossa startup, estamos conseguindo milhares de clientes, as pessoas estavam ávidas por ter uma solução desse tipo, e aí a pessoa responsável lá por entender os clientes e tudo mais, você pode chamar de PO, de Product Manager, o nome que você quiser dar, ele chega pra gente, cara, a gente tá conseguindo milhões aqui, e aí a gente tá pronto para receber um investimento, mas esse investidor, ele tem 1 milhão de contatos, e ele disse que é um inferno ter que encontrar um contato dele, porque se ele quer encontrar Zenbolt, que é uma pessoa muito querida para ele tem que esperar anos, né, até a nossa solução retornar o contato de Zenbolt. Ele não consegue outra forma a não ser o nosso aplicativo. Para a gente conseguir os milhões que esse cara quer tá oferecendo para a gente precisa melhorar a performance. E é nesse momento que o conhecimento de algoritmos ele faz toda a diferença na vida da gente. Porque, veja,
Quando a gente está no MVP, a gente não necessariamente precisa entregar o código mais performático de primeiro. Não adianta a gente ter um código extremamente performático para uma solução que ninguém usa, que ninguém tem a necessidade. A gente precisa validar isso primeiro. E foi isso que a gente fez aqui, olha, em 3 linhas de código, um filter, uma validação e o retorno, a gente resolveu o problema do nosso cliente, só que agora a gente precisa melhorar a performance. Então vamos agora entender o que é que está acontecendo aqui e por que isso aqui pode ser o nosso gargalo de performance, né? Vamos ver aqui o mecanismo que a gente está utilizando aqui para encontrar o nosso querido contato está sendo um filter. E o filter é uma função que recebe uma função com parâmetro e para cada, e a palavra aqui é cada item nessa lista, ele vai fazer a seguinte validação. Eu estou aqui com o primeiro contato. O nome desse contato aqui é igual a esse que eu estou procurando? Não, vai para o próximo. Para cada um dos itens. Se a gente está procurando aqui uma pessoa, sei lá, Amanda, ele vai e se esse contato for o primeiro elemento dessa lista, ele ainda assim vai percorrer de A a Z, sem se importar se já encontrou ou não. Isso pode parecer um absurdo, né, a primeiro momento, de performance e desperdício, mas é claro que não. O filter é uma solução extremamente elegante, ela é linda, é uma funçãozinha linda de meu Deus. Só que para o nosso caso aqui, a gente está encontrando um problema de N, né? Vamos lembrar então como é que funciona a notação do Big O. A gente está sempre preocupado com o pior cenário possível, e no pior cenário possível de uma lista, eu quero o item que eu quero encontrar sendo o último item, esse é o pior cenário para essa lista. Eu vou demorar a quantidade de elementos que existem nessa lista para encontrar o contato que eu estou querendo. O que isso quer dizer? Que se eu estou querendo encontrar Zenbolt, que é o último cara lá da lista, e existe 1 milhão de elementos, eu vou ter que fazer 1 milhão de operações até encontrar esse Zenbolt, até finalmente encontrar esse sujeito. Como é que a gente pode fazer para resolver? Uma alternativa ingênua para resolver isso seria no local da gente ter essa solução aqui, a gente decidir implementar com um for, né? Não que não existe um problema no for, mas não resolve o nosso problema. Bora entender por que aqui, né? Então poderia ter aqui, olha, um for contato também, né? Não precisa quebrar a cabeça para ser mais criativo que isso. E aí seria de novo o this contacts. Para cada um dos meus contatos, eu quero fazer aqui, olha, se o nome do meu contato é basicamente aquela mesma validação que a gente tinha no filter. É a mesma validação, na verdade, né? Se o nome do meu contato for igual ao nome que eu estou procurando, eu posso fazer aqui, olha, um return do name. E caso eu passe por aqui e não encontre nenhum contato, quer dizer que eu não recebi, então posso simplesmente fazer um throw new error aqui. E aqui, opa, claro, bobagem minha. Tá vendo como o teste ajuda a gente? Eu já ia passando batido aqui, olha. E eu posso então resolvendo esse meu bug que eu mesmo construí, a gente tem aqui uma forma talvez um pouco mais performática, mas nada que faça muita diferença. Por quê? O for sobre o filter, ele tem a vantagem de assim que eu encontro essa condição daqui, eu interrompo o meu fluxo. Eu não fico passando mais agora em cima de cada um dos elementos dessa lista. Então, para o melhor cenário possível, onde eu tenho o contato que eu estou querendo encontrar nas primeiras posições, eu não precisaria percorrer o restante. Isso dá sim um aumento de performance, tá? Não é isso que eu estou querendo falar. Mas não chega a solucionar o problema que a gente tem. Ele tem uma vantagem sobre o filter, mas não resolve o nosso problema. A gente vai continuar tendo que passar por todos os elementos dessa lista para encontrar o Zenbolt lá, né? No caso do nosso investidor. Como é que a gente consegue resolver isso então? A gente vai ter que partir agora para uma solução mais rebuscada, uma solução que é mais complexa, mas ela é muito mais performática. E é nesse cenário onde esse tipo de solução faz sentido. A gente tem agora uma necessidade, a gente sabe que a nossa solução
ela está sendo usada, que a nossa lista, né, nossa pesquisa por contato está sendo aderida no mercado, as pessoas estão querendo usar ela, mas agora a gente tem um recurso e a demanda para melhorar, e existe a forma da gente melhorar isso aqui com algoritmos. Esse baita problema que a gente está tendo aqui, uma forma muito boa da gente resolver é com essa tal da pesquisa binária. Por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque a gente está sempre pensando aqui em como dividir esse problema em duas partes. Por isso que é binária, né? São dois, sempre. Ela adota uma postura, uma estratégia chamada de dividir para conquistar, que a gente vai ver daqui a pouco, né, nos próximos vídeos. Mas, por enquanto, vamos só ver aqui como é que funciona ela. Então, eis aqui o problema, né? A gente quer encontrar aqui a Sofia, é a pessoa da nossa lista de contatos que a gente quer encontrar. A gente tem aqui, em cada posição de uma array, o valor que contém. E eu tenho aqui a Alice, a Helena, a Heloísa, a Laura, a Sofia, e assim vai. De 0 a 4, ou seja, são 5 elementos nesse array. E aí, como é que a gente faz para implementar essa forma de pesquisa? Bom, a primeira parte que a gente pode fazer é dar um chute. Qual vai ser esse chute? Eu vou chutar no meio. Metade de 5 é 2,5, arredondo para baixo vai ser 2. Então, eu venho aqui e vejo quem é que está nessa posição 2. Eu vejo que é a Heloísa. E aí eu vejo, Heloísa é quem eu estou procurando? Não, Heloísa é diferente de Sofia. Massa. Heloísa está depois de Sofia? Não. Então, Heloísa está antes de Sofia, não é isso? Heloísa está antes de Sofia. Então, eu venho aqui e desprezo tudo de Heloísa para trás. E eu fico agora com duas opções. Eu tenho Laura e Sofia. Então, reinicio aqui a minha estratégia, dividir. Agora, vamos ver o que eu faço agora. Eu tenho aqui, eu não encontrei ainda a Sofia. Então, eu vou novamente fazer um outro chute. Metade de 2 é 1. Eu pego aqui essa posição 3 e vejo quem é que está nela. Quem está nessa posição é Laura. Laura é Sofia? Não, óbvio que não, né? Então, Laura está antes ou está depois de Sofia? Laura está antes, não tem nada antes de Laura. Então, eu vou pegar aqui, eu descarto tudo que tiver de Laura para trás e vou ficar com uma situação em que eu só tenho um elemento. E aí, quando eu vou fazer esse teste, olha, Sofia é Sofia, encontramos o que queremos. O que foi que a gente abordou aqui, né? A gente sempre divide a gente dá um chute, eu usei aqui a metade, mas não é uma regra, tá certo? Você pode usar a estratégia que você quiser. Eu usei aqui a metade porque é o mais comum. Eu descobri quem é que estava na metade e eu estou sempre eliminando metade das minhas opções. Então, no lugar de eu percorrer 5 elementos, vamos ver aqui, olha. Eu tinha 5 opções, eu tinha 5 elementos. Aqui eu dei um chute em 2, primeira tentativa. Depois eu fiz um chute na posição 3, segunda tentativa. E depois eu encontrei na posição 4 a danada que eu estou querendo encontrar. E é assim que funciona a pesquisa binária. Então, vamos aqui refletir com um pouco mais de detalhes no que é que a gente está fazendo. A gente tem a nossa lista lá, né, de 0 a 5, com o nome daquelas moças. A gente queria encontrar a Sofia. E o que foi que a gente fez? A gente deu um chute. O chute da gente foi pegar o valor da metade daquela lista. A gente encontrou ali 2. Aí a gente pegou quem é que estava dentro daquela posição. Quem estava lá era a moça e a gente comparou. A fulana aqui é Sofia que a gente está querendo encontrar? Não. Então a gente vai para a próxima condição. Está antes do que a gente queria encontrar? Não. Então a gente descarta dessa posição até a anterior. E aí a gente vê, está depois? Tá. Aí a gente vai lá e pega a próxima seleção. E assim a gente vai fazendo até a gente encontrar o que a gente quer. E essa daqui é a escandalosa comparação entre uma pesquisa simples com aquele for mesmo que a gente implementou, ou com o filter, em comparação à pesquisa binária. Olha só, para uma lista com 100 itens, quando eu tenho que fazer 100 operações numa pesquisa simples, isso corresponde a 7 operações numa pesquisa binária. São 93 operações de economia. Quando a gente vai para 1000 itens na lista, eu vou ter que percorrer 1000 elementos no pior cenário possível. Na pesquisa binária, no pior cenário possível, eu demoro 10 operações. Numa pesquisa de 1 milhão de elementos, em 1 milhão de elementos na lista,
eu demoraria 1 milhão de operações. E numa pesquisa binária, eu resolvo em 20 operações. É uma diferença gritante, absurda, que a gente consegue ter entendendo como é que funciona esse danado, essa forma de resolver problemas, né? É simplesmente fantástico. Agora, para a gente ter uma noção melhor de comparação entre elas, a gente pode analisar esse gráfico aqui e com muita parcimônia, tá bem? Não vamos nos precipitar, porque olha, esse gráfico aqui ele está trazendo uma validação que ela não é verdadeira na maior parte dos casos. Ela está mostrando aqui em níveis de qualidade, né? Desde o horrível até o mais excelente. Só que isso não necessariamente é verdade. Se a gente tem o mesmo problema, se a gente está aqui realizando uma pesquisa, a gente sim pode comparar que uma pesquisa simples, que é o ODN, é inferior em performance a uma pesquisa que eu faço log de N. Tá? Isso é válido. Mas existem problemas aqui que a pior solução aqui, nesse caso, que é o N fatorial, é a melhor solução que a gente encontrou até então. Se a gente pensar no exemplo, né, clássico do caixeiro viajante, é um problema de N fatorial. Para cada elemento que eu adiciono, eu vou ter o fatorial desse conjunto para a resolução do problema. Então, então, nesse problema do caixeiro viajante, né, se ele tem que encontrar uma cidade, é 1. Logo, o fatorial de 1 é 1. Se ele tem agora 2 cidades, ele vai ter o fatorial de 2, que vai ser 2. Agora, se ele tem 3 cidades para percorrer, não vai ser 3, vai ser 6. Porque a gente vai ter 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 6, né? Então, para cada elemento novo no conjunto, eu vou ter o fatorial desse conjunto. E ainda assim, é a melhor solução que a gente tem para ele. O ODN fatorial é a melhor solução que a gente tem até então para o caixeiro viajante. A gente só tem que tomar atenção para isso, tá? Mas, de forma geral, esse gráfico aqui ele reflete para a gente uma ideia de que é o seguinte, olha. Focando nessa partezinha maior aqui, mais especificamente, tá? A gente vai ter aqui, olha, numa pesquisa simples, numa pesquisa linear, a gente vai ter um crescimento constante. Da quantidade de operações em relação à quantidade de elementos que a gente tem nessa análise. Então, para fazer uma pesquisa simples, no array com 100 elementos, eu vou ter que demorar 100 operações. Se eu estou em 1 bilhão de elementos, eu tenho que fazer 1 bilhão de operações. A de log de n, que é uma pesquisa binária, a gente vai ter aqui um crescimento bem mais flat, um crescimento bem mais moderado, bem mais compassado, né? Assim, então, se a gente tem 1 milhão de elementos, a gente não vai demorar 1 milhão de operações, a gente só vai demorar 20 operações, que é uma baita de uma economia, né? Muito bem, pessoal. Então, só antes da gente implementar a nossa pesquisa binária, a gente só precisa ver aqui no JavaScript, um detalhe da linguagem. Talvez a tua linguagem ela também tenha suas particularidades. A gente poderia aqui usar para comparar a string o operador de maior que, tá? Então a gente poderia fazer algo como A maior que B, e aí a gente esperaria um false, não é isso? Só que isso nem sempre funciona no JavaScript, porque esse operador ele tem algumas particularidades. Então, se eu fizesse aqui, por exemplo, A maior que B maiúsculo, ele vai me retornar true, sendo que A ele deveria ficar antes de B, certo? Isso tem umas explicações, é a forma como o JavaScript é implementado. Coisas esquisitas aconteceria também com nomes com sinais gráficos, né? Tipo acento agudo, circunflexo. Então, a gente vai usar aqui uma API que o próprio JavaScript fornece, que é especialista nisso. Então, a gente pode usar uma API específica do JavaScript para isso, para comparar textos, que é a local compare. Vamos ver como é que funciona, né? A gente passa primeiro, a primeira coisa que a gente tem é um nome de referência, é um texto de referência. A gente pode usar aqui a própria Heloísa, que a gente viu lá no slide, e a gente chama aqui, ó, local compare. Muito bem. E a gente vai passar aqui o texto que a gente está querendo comparar, o texto de comparação. E aqui a gente pode passar aquela própria Sofia aqui com PH. E olha, ele retornou -1. O que isso quer dizer? Ela diz que Heloísa está antes de Sofia. Portanto,
ele vai retornar um valor negativo sempre que o texto de referência, que é, nesse caso, a Heloísa, estiver antes do texto de comparação. E seria, se a gente fizesse aqui, por exemplo, olha, Pedro em relação, né? Local compare. Local compare. Local compare. Com João, por exemplo, ele vai retornar um valor positivo, porque Pedro está depois de João. E é só isso que a gente precisa ver para finalmente implementar aqui na nossa pesquisa binária. Então, vamos agora implementar essa danada de uma vez, né? Muito bem, então, para a gente conseguir fazer os nossos testes aqui na nossa pesquisa binária, eu selecionei aqui um cenário em que a gente tem uma lista de contatos com 5 contatos e a gente vai começar a usar eles para ganhar confiança no código que a gente está escrevendo. Vamos aqui então escrever o nosso primeiro caso de teste. A gente vai dizer aqui que a gente should find a contact when it is at the half of list of the list. Eu acho que ficou bem explicativo, então o que a gente vai ter que fazer é encontrar o item que estiver na metade, né? Vai ser bem no nosso primeiro chute, é um caso para a gente ter um passo menor, para a gente começar a desenvolver o nosso algoritmo aqui. Vamos chamar aqui então de find, vai ser igual, olha, a contact.find by name, e a gente vai dizer que vai ser contacts list. Na posição, vamos ver aqui, 0, 1, 2, na posição 2. E vamos encontrar, e vamos fazer nossa primeira asserção aqui, né? Expect finded to equal, melhor dizendo, a nossa contact list na posição 2. E já começamos aqui com erro. Vamos lá, o TypeScript nos ajudou. Então, o que eu quero encontrar é o nome dela. Beleza, falhou porque a gente recebeu um erro, né? O algoritmo não está implementado. Então, vamos aqui partir para a implementação dele. A gente precisa começar aqui com a nossa baliza inferior primeiro. Vamos lá, a gente vai chamar ela de lower. A posição mais baixa que a nossa lista tem é 0, porque toda a lista começa com 0. A segunda vai ser a Hanger, que vai ser o tamanho da nossa lista. Tamanho da nossa lista menos 1, né, por causa daquela dinâmica de lista que a gente já conhece. Então, eu posso criar aqui encontrar a metade da lista, que a gente vai encontrar ela como a posição de baixo mais a posição de cima dividido por 2. E como a gente já viu, né, e como uma lista ela pode ter um tamanho par ou ímpar, a gente precisa arredondar. Eu vou usar o math.floor aqui para sempre arredondar para baixo. Continua dando erro, claro. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui o meu guess agora, que encontrei a metade da lista. Agora eu vou dar o meu chute, que vai ser o item que está na metade da lista. Então, eu vou encontrar aqui através do contacts, no meio, na posição do meio. E eu vou fazer aqui uma pergunta, olha. Se o nome do meu chute for idêntico ao nome que eu estou procurando, eu quero retornar esse meu chute aqui. E vamos ver o que acontece. Passou, encontramos o item da metade. Essa aqui é a parte mais fácil até então. Então, vamos partir para o nosso segundo caso de teste. Vamos copiar aqui.
Beleza? Quando ele está no início, a gente quer encontrar quando estiver no início da lista. O início da lista vai ser a posição 0. E eu quero encontrar a posição 0. Show de bola. Se eu salvar aqui, ele vai dar erro nesse caso, né? Porque senão ele vai retornar um erro. E agora é que chega a parte da gente começar a iterar na lista. Porque não vai estar no meio, né? Então vou ter que fazer aqui um loop na minha lista de contatos. Vamos ver aqui como é que a gente pode implementar isso. Vamos usar o while. Para isso, vamos lá. A nossa condição para o loop vai ser enquanto o lower, a posição de baixo, for menor ou igual à posição de cima, que é o nosso hanger, então a gente continua no loop. Vamos colar isso daqui, continuar não passando, show de bola, é isso que a gente quer. Então a gente vai, para simplificar o nosso código aqui, a gente vai criar um método chamado, é um método privado, né? Porque a gente não precisa expor isso daqui para a nossa interface. A gente vai criar um método privado chamado isBefore, que vai receber um texto de referência, e um texto de comparação. Ok. Ambos são strings, né? Então vamos tipar aqui só para a gente ter certeza disso. String, show de bola. E ela tem uma lógica bem simples, que vai ser, se o texto de referência é comparado localmente, né, no local compare, com o texto de comparação for maior que 0, então esse texto está antes. Show? Então, o que a gente vai fazer aqui, logo depois da gente fazer essa nossa pergunta, a gente vai fazer outra pergunta que vai ser se está antes, ou seja, se is before, eu posso passar aqui, vou ter que passar aqui o nosso nome do chute, o nome do nosso chute, e vamos passar também aqui o nome que a gente está querendo encontrar, que é o nosso texto de comparação. Se essa condição aqui for verdadeira, a gente vai querer fazer o seguinte, olha. Quer dizer que o texto que a gente está procurando está antes do nosso chute. O nosso primeiro chute foi na metade. Quer dizer que da posição da metade até o final da lista, a gente pode descartar, porque a gente tem certeza que o nosso item não está lá. Então, a gente vai ter que modificar o nosso parâmetro. A gente vai dizer aqui, olha, que o nosso hanger agora vai receber a metade menos 1. E para a gente não ir para o nosso caso de exceção agora, vamos então botar aqui, olha, um continue para ele seguir para a próxima interação. E vamos ver aqui o que acontece. Ok. E aqui a gente teve um erro porque ele continuava lançando o erro. Vamos ver aqui. Show de bola. Então, o que foi que a gente precisou fazer aqui, olha. Eu vou tentar encontrar ele se estiver na metade realmente. Se não estiver, eu vou perguntar se ele está antes. E aí ele vai alterar o parâmetro superior para a metade menos 1. Porque a gente encontrou a Heloísa, que é quem está na metade dessa lista da gente. Para frente realmente não interessa, porque a gente está procurando nesse caso aqui, que é o primeiro item da lista, a gente quer encontrar a Alice, que está na posição no início. Muito bem, então agora vamos para o nosso próximo caso de teste, que vai ser o item que estiver no final da lista. Vamos lá. A gente quer encontrar quem estiver no final da lista. É claro que vai passar, mas a gente vai ter que passar aqui a posição 4. É uma lista com 5 posições. Agora a gente vai receber um erro, porque não está sendo tratado, né? Para a gente conseguir resolver isso, é muito fácil. A gente vai ter que agora alterar a nossa referência de quem é que está abaixo, né? A gente viu que se eu quero encontrar quem está no começo da lista, eu preciso alterar o parâmetro superior.
Mas agora, para encontrar quem está no final da lista, quem está depois, o que a gente precisa fazer então para isso é, mudar a nossa baliza do que é o nosso canto inferior. Então agora lower ele vai receber ele vai receber a nossa metade mais 1, certo? O exato oposto da condição anterior. E olha só que coisa linda, já passamos, já temos todos os nossos casos de teste aqui cobertos. Muito bem, e só para simplificar e para a gente ter ainda mais confiança no nosso caso de teste aqui, a gente vai vir aqui no nosso teste e deletar, né, esses dois aqui. A gente vai simplificar para um caso de teste apenas. A gente vai usar uma API que o Josh oferece para a gente, que é o it. Nesse it a gente pode passar uma lista para ele, que vai ser, no caso, a nossa lista de contatos. A gente vai receber aqui essa outra função. Vamos aqui mudar a indentação só para a gente conseguir enxergar melhor. A gente quer encontrar... Opa! A gente quer encontrar cada um dos nossos contatos. Dessa forma que a gente consegue ter uma certeza maior. Ele vai testar cada uma das posições que a gente passa na lista. Então, vamos lá. Para a gente conseguir acessar o item dessa lista, a gente vai ter aqui o nosso querido contato. Contact in list. Muito bem. A gente vai passar a lista toda, como já esperado. E aqui, para a gente quer encontrar o nome desse camarada que está nessa posição. Vamos passar o nome dele também. Muito bem. E a gente quer encontrar... E o que a gente quer encontrar é o mesmo camarada aqui. Esse camarada na lista. Vamos ver se vai dar certo? Olha só que coisa maravilhosa. A gente tem agora, para cada um dos nossos 5 itens na lista, a gente tem aqui a certeza de que a gente encontrou. Bem, pessoal, e é isso que nós temos por hoje. Eu espero que tenha ficado claro a diferença entre uma pesquisa binária e uma pesquisa normal, tanto em termos de performance, que a pesquisa binária ela é muito mais performática, quanto também em termos de complexidade, né? A gente viu que realmente aumenta mais a nossa preocupação para conseguir encontrar o nosso item, apesar da performance. Então, eu espero que você saia daqui tanto capaz de aplicar uma pesquisa binária para o teu contexto, para as tuas necessidades, quanto também de avaliar se realmente é necessário. Se um simples for, um simples um filter já não resolve o teu problema. Então, não esquece de deixar um like, caso tenha gostado desse vídeo aqui. Pode deixar um dislike também, mas também me diz nos comentários o que é que tu achou, porque tu achasse que não foi bom. E me dá um feedback, me diz no que é que eu posso melhorar aqui para te passar esse conteúdo melhor, de melhor forma. Nos vemos até a próxima. Até mais.